Boa tarde a todos e a todas, colegas da Caixa Econômica Federal, população em geral. Hoje é um dia de celebração para nós. Ontem, dia 12 de janeiro, a Caixa completou 159 anos e atingiu esse marco se mantendo como banco 100% público, o que é, sem dúvida, marca da nossa força, da nossa resistência do movimento bancário, do movimento sindical, dos movimentos sociais e também marca importante da competência dos seus empregados e empregadas e da relevância do papel da Caixa para a nossa sociedade. Já que estamos aqui hoje em praça pública, mais uma vez, é preciso que a gente aproveite o momento para conversar com a população. E, de início, a gente pergunta para que serve, afinal de contas, um banco público? Por que nós, empregados da Caixa, insistimos tanto nessa luta de manter a Caixa 100% pública? Será que é corporativismo, que é para manter eventuais privilégios que tenhamos como empregados, não sei quais, porque a nossa vida de empregado não anda fácil? Lógico que não. Nós defendemos a manutenção da Caixa 100% pública e defendemos os demais bancos públicos, como o Banrisul, o Banco do Brasil, como o BNDES, o Badesul, o BRDE, porque eles são fundamentais na nossa sociedade. O que os bancos públicos fazem, os bancos privados não são capazes de fazer. Embora um banco como a Caixa faça tudo o que o Bradesco, Itaú, Santander fazem, afinal de contas os senhores têm as suas contas, vocês fazem financiamentos, empréstimos aqui na Caixa, coisas que os bancos privados também oferecem, mas os públicos atuam em áreas, em setores onde os privados não querem atuar. Banco privado é voltado para o lucro. Para lucrar, ele foca em duas coisas: curto prazo, baixo risco. Qual é a função, então, de um banco público? Um banco público vai na contramão dessas restrições de mercado dos privados para que a nossa sociedade possa buscar desenvolvimento socioeconômico de forma consistente. Portanto, os bancos públicos eles são importantes para fazer crédito, financiamento, empréstimo para setores que não interessam aos privados. Inovação, tecnologia, geração de emprego e renda, tantas empresas aí que têm tempos de maturação muito maiores que setores mais comuns, que precisam de financiamentos, de empréstimos de longo prazo. O Bradesco, Itaú, Santander não querem dar empréstimo no longo prazo, quem faz isso são os bancos públicos. O Jailson há pouco aqui lembrou de forma muito bonita um outro eixo, uma outra função de um banco público como a Caixa, que é a inclusão bancária. O Jailson há pouco dizia que a Caixa é o banco que abriu conta bancária para morador de rua. Conta bancária sem tarifa para as pessoas de baixa renda. É a Caixa que tem agência barco para ir pagar benefício social em comunidades remotas. Não é o Itaú, não é o Bradesco, não é o Santander. E não se trata aqui de dizer que os públicos são melhores que os privados, não se trata aqui de sugerir que os privados não deveriam existir, óbvio que não. São funções complementares da nossa sociedade. Os bancos públicos complementam para a sociedade o que o interesse privado dos bancos não alcança. E nós não podemos esquecer, nesse momento de conturbação da política internacional, inclusive com uma possibilidade bélica muito consistente entre Irã e Estados Unidos, enfim, de que os bancos públicos também têm o condão de serem instrumentos financeiros da União, do Estado brasileiro, para fazerem política contracíclica durante as crises. Nós vimos isso muito recentemente na crise financeira de 2008. Quem prestou atenção naquela época lembra que os bancos privados se esconderam embaixo da cama quando estourou a crise financeira global. Os bancos privados esconderam o crédito, tiraram o crédito da praça. Quem foi que segurou a onda
para que lá, aquele tsunami que já estava lá fora não nos atingisse. Foi a Caixa e foi o Banco do Brasil. E a Caixa foi ponta de lança nessa reação econômica, inclusive e principalmente porque é 100% pública. Nós não podemos deixar de lembrar aqui que nós tivemos um pequeno incidente com o Banco do Brasil, cujo presidente à época quis privilegiar os interesses dos acionistas e quis retardar a entrada do Banco do Brasil nessa política contracíclica e precisou, inclusive, ser demitido, substituído da presidência para que o Banco do Brasil cumprisse o seu papel como banco público. Portanto, é disso que estamos falando. E não podemos nos deixar enganar para fazer só o que os bancos privados fazem. Se é só para isso, a gente não precisa de um banco como a Caixa. Um banco como a Caixa só se justifica porque faz mais do que um banco privado é capaz de fazer. Portanto, o marketing do nosso presidente Pedro Guimarães precisa ser visto com muita crítica, com muito cuidado, com muita propriedade. Ficar fazendo propaganda de que a Caixa está fazendo hoje crédito habitacional, voltou a fazer crédito habitacional, é uma meia-verdade embalada com fitas coloridas do marketing do presidente Pedro Guimarães, porque nós sabemos que o financiamento habitacional para baixa renda deixou de existir. Onde está o Minha Casa Minha Vida para faixa 1 e faixa 2, onde é que está? Não existe mais. Nós estamos hoje voltando a financiar a habitação para a classe média, o que não é nenhum problema. O problema é quando nós deixamos de fazer o que nos é peculiar, onde está a nossa expertise, onde está a nossa função fundamental. Saiu na semana passada, por exemplo, uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria de Cimento, mostrando o consumo de cimento ao longo dos últimos anos, e quando a gente cruza esses dados com a retirada do financiamento habitacional para o Minha Casa Minha Vida faixa 1, a gente vê direitinho o quanto se desdobra a importância social da Caixa para toda a sociedade. Se vendeu pouquíssimo cimento nos últimos anos, porque se construiu muito pouco. Quando a gente vende menos cimento para a construção civil, a gente, além de estar deixando de combater o déficit habitacional, que é imenso, nós temos um déficit habitacional de cerca de 5 milhões de unidades de moradia, então são 5 milhões de famílias e não de pessoas. Nós estamos deixando de gerar emprego, nós estamos deixando de vender produtos elétricos, os químicos, as tintas, os solventes, a siderurgia, toda a cadeia produtiva da construção civil é atingida quando um governo e uma gestão da Caixa escolhe não fazer financiamento habitacional para baixa renda. E escolhem fazer isso, olhem como eles são criminosos e mal intencionados, escolhem fazer isso com o país num desemprego de entre 12% e 13%, um desemprego persistente, e deixam de usar esse instrumento público absolutamente poderoso para gerar emprego e renda para a população, para dar casa para quem precisa, para gerar desenvolvimento socioeconômico para a nossa população, para o nosso país. E nesse sentido, para finalizar, embora hoje seja um dia de celebração, nós precisamos aqui denunciar o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, esse que só está ministro porque na sua essência, na sua verdade, ele é um banqueiro privado. Precisamos denunciá-los quando eles anunciam com pompa, circunstância e festa que vão abrir o capital das subsidiárias da Caixa. A Caixa, junto com o Banco do Brasil e a Petrobras, no ano passado, por exemplo, foram, nessa ordem, as estatais que mais repassaram lucros e dividendos para a União. E aí, esses senhores resolvem que vão vender ações das áreas mais rentáveis da Caixa. Querem fazer a abertura da ação da Caixa Seguridade,
da Caixa Assets, da Caixa Cartões, da Caixa Loterias. Por quê? Por que se dá lucro? Por que se funciona? Para fazer o que a Caixa faz para além do que os privados fazem, e ainda assim ser lucrativa, é necessário que ela esteja apoiada em todo o seu conglomerado. A Caixa não se mantém rentável se nós deixarmos só essa estrutura de empresa-mãe, de banco, simplesmente. Nós precisamos da rentabilidade da Caixa Seguridade, nós precisamos da rentabilidade da Caixa Seguros. O Banco do Brasil, aliás, em 2015, abriu o capital do BB Seguros e já se arrependeu. Já fez as suas contas e já verificou que muito rapidamente a rentabilidade do banco começou a diminuir. Seria hoje maior se a BB Seguros continuasse 100% do Banco do Brasil. E querem fazer isso com a Caixa. Parece que a insistência nos erros mais fundamentais é a dinâmica desse governo, desde que seja para prejudicar a população brasileira e prejudicar e destruir o patrimônio de todos os brasileiros. Por fim, eu também sou empregada Caixa, deixo um grande abraço, os parabéns e a união na luta para cada um dos colegas que veio aqui hoje prestigiar esse ato, porque se estamos aqui hoje é porque nós também deixamos aqui os melhores anos da nossa vida, o nosso melhor esforço na construção, na manutenção desse banco tão importante. A Caixa é toda sua, seguimos e que venham mais 159 anos.